as ciências possuem um papel super importante no desenvolvimento da sociedade, vocês já sabem. Agora, que a química é uma das maiores contribuidoras nesse processo, talvez seja uma novidade. Esse jaleco aqui tem muito peso. Sem ela, a nossa sociedade seria muito diferente da qual a gente conhece atualmente. Bom, é aquele papo, né? A química é a ciência que estuda as transformações da matéria. E é graças a ela que foi possível criarmos os remédios, shampoos, desodorantes, gás de cozinha e até mesmo os fertilizantes utilizados na produção agrícola. Muita coisa, né? De modo geral, a comunidade científica trabalha para facilitar e solucionar os principais problemas que existem na nossa sociedade. Dentre eles, a pobreza extrema. Você sabia que, de acordo com uma pesquisa realizada pela ONU em parceria com a Universidade de Oxford, 1,2 bilhão de pessoas em 111 países em desenvolvimento vivem em pobreza multidimensional aguda? Mantendo sempre o olhar para o bem-estar da sociedade e buscando sempre reduzir os impactos ambientais que o homem causa, tem uma galera produzindo e pesquisando para reduzir os impactos da pobreza multidimensional, inclusive aqui no Brasil. Vocês já ouviram falar em pobreza menstrual? Pois é, as estudantes Camila dos Santos e Laura Debres desenvolveram um absorvente aqui no Brasil biodegradável. Esse absorvente é feito a partir das fibras da palmeira de Jussara e do pseudo do caule da bananeira e tem um custo de produção de apenas 2 centavos. Isso mesmo, 2 centavos. Outro grande exemplo é a Nilo 100, geladeira abastecida por energia solar produzida aqui no Brasil. Ela foi desenvolvida pelo estudante André Moricem e produzida pela empresa Nidec Global Appliance, em Santa Catarina, e já está sendo utilizada por famílias de regiões afastadas do Quênia e Uganda. Pois é, a ciência não para. E seguindo esse mesmo intuito de promover a sustentabilidade e diminuir a pobreza multidimensional, conheça agora alguns projetos que vêm trabalhando nesse objetivo. Ter acesso à luz elétrica e água potável são coisas básicas da sobrevivência humana, certo? Pois é, a gente sabe que isso não é a realidade de muitos. Segundo o SINIS, Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Entretanto, 84% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Só que esses 16% restantes correspondem a 35 milhões de pessoas sem esse acesso, sendo um número muito preocupante. Já com relação à luz elétrica, verifica-se um grande avanço. Porém, com a pandemia Covid-19, percebe-se um progresso desigual, onde 30 milhões de pessoas no mundo todo ainda não possuem eletricidade em suas casas. Mas foi pensando nisso que a Light Pulse e a Aqualuz, dispositivos criados justamente para solucionar esse tipo de problema, surgiram. Light Pulse é um equipamento que produz energia elétrica segura e limpa e que dispensa o uso de baterias. No interior da lanterna existe uma placa de alumínio que funciona como eletrodo positivo e quando a água e o sal são adicionados, o alumínio reage com a solução produzindo eletricidade. Já o Aqualuz, desenvolvido pela baiana Ana Luísa Bezerra, purifica a água da chuva coletada por cisternas instaladas em áreas rurais. O impacto gerado nas famílias beneficiadas fez com que o Aqualuz fosse premiado pela ONU. Mas, toda vez a caminho da Haroldinho eu penso: o que a UERJ tem feito? Bom, sabemos que por esses corredores os estudantes, professores e toda a comunidade acadêmica não param de produzir ciência. Pensando nisso, a professora Jaqueline Dias Serra veio falar um pouco de como a química trabalha nas ODS 6 e 12, onde muitas linhas de pesquisa da química UERJ se empenham e trabalham para alcançá-los. Pessoal, como é que a química pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? Bom, a ONU instituiu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E dentre esses objetivos, né, existem alguns que a química e os químicos podem atuar de uma forma bem significativa, né? Então, dentro, por exemplo, da ODS 6, que está vinculada a tratamento de águas, esse é um grande problema, né, que nós temos no nosso dia a dia, né, porque a indústria têxtil, ela no geral utiliza uma série de corantes, né, que tem aí um descarte inadequado, né? E eu queria mostrar rapidamente, né, alguns desses corantes. Então, esse daqui seria o alaranjado de metila, que é um dos corantes mais utilizados também, né, juntamente com o azul de metileno. Então, esses dois corantes, eles são muito explorados, né, pela indústria têxtil
Mas ao mesmo tempo em que eles trazem ali um benefício, né, porque tem cores muito impactantes, né, e que tem aí uma série de aplicações nas nossas vestimentas, por exemplo, né, do dia a dia, ao mesmo tempo o descarte é inadequado, né, então eles podem muitas vezes serem descartados in natura. E aí, como é que a química encontra soluções para estar tratando esse problema, né? Existem alguns materiais naturais, né, que são usualmente utilizados, né? Então, esse daqui é o carvão vegetal. Então, o carvão vegetal, ele é um dos materiais de baixo custo, né, e que ao mesmo tempo é bem eficiente, assim como a sílica, que está presente, por exemplo, na areia, né? É um dos componentes principais da areia do nosso dia a dia. Então, seriam dois materiais de baixíssimo custo, né, no geral, e que podem, inclusive, passarem por modificações para terem algumas eficiências melhoradas, né, para que cada vez mais eles possam estar aumentando aí essa capacidade de remoção desses poluentes que estão presentes nos efluentes. Pessoal, e tem mais uma ODS que os químicos também podem estar lidando, né, e contribuindo automaticamente com soluções inovadoras, né, criativas, né? A ODS 12, ela está relacionada com consumo e produção conscientes, né? E aí o que isso exatamente quer dizer, né? Diversos processos químicos, eles no geral podem sim agredir a natureza, né, e levar a uma série ali de problemas ambientais graves. Só que tem algumas formas, né, da gente estar, por exemplo, encontrando soluções de baixo custo e que ao mesmo tempo sejam eficientes, né? Uma delas é focar, por exemplo, em nanotecnologia, né? Todo mundo já ouviu falar de nanociência ou nanotecnologia, né? Que é justamente uma tecnologia que explora aquela escala bem pequenininha que nós não conseguimos enxergar, mas que ela tá lá e ela existe bem, né? E pode trazer soluções muito eficientes. Ela está da ordem de 1 bilionésimo, né, do metro. Ela é da ordem de 1 bilionésimo do metro, né? E quando a gente prepara um material nessa escala, ele pode ter propriedades completamente diferentes do que seria uma escala macro, né? Então, um exemplo que está aqui nesse esquema é justamente uma nanopartícula que pode absorver energia luminosa, energia do sol. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro isso vai ser muito importante e até eficiente, né, dada a quantidade de energia que a gente recebe, né, especialmente no verão. E aí essa energia que a nanopartícula ela pode absorver do Sol, essa energia ela pode ser transferida para uma reação química acontecer, que não aconteceria, por exemplo, em condições normais, em condições naturais, mas nessas condições ela pode acontecer. E aí eu coloquei aqui um exemplo de A mais B dando C, né? Então, uma reação eficiente, associativa, não leva a subprodutos, rejeitos, né? E o que é legal é que essa reação, ela pode estar acontecendo, por exemplo, em água, em condições naturais, em condições ambientes, né? Que são condições que podem mimetizar as próprias reações da natureza. Então, é só para mostrar para vocês como que esse universo da química, né? E como que a química, pensando nas suas diferentes ferramentas, né? Como que ela pode trazer diversas soluções importantes para a sociedade. Quer acompanhar mais esse mundo da ciência e a divulgação científica? Você encontrou o lugar certo. NAP, aqui é informação, diversidade e ciência. Venha na Afinar com a gente!